Muito boa tarde, prezado telespectador. Inicia agora o Expresso Meio-Dia, notícia, atualização e informação para o seu almoço ao vivo pela Conecta Mais TV. Estamos disponíveis nas plataformas digitais do YouTube, do Facebook e na nossa homepage e no canal 8 da Adil TV, de forma para levar até você a melhor informação da maneira mais atualizada. Iniciamos as nossas notícias falando que nesse momento fazem 26 graus em Nova Prata, o tempo está estável, é um dia ensolarado. A perspectiva é que o final de semana seja de tempo firme e bom em toda a nossa região. A única chance de chuva fica para o domingo, como você pode ver, um belo dia em Nova Prata. Iniciamos as nossas notícias e informações pelo giro da dupla Grenal, falando o que aconteceu no pós-jogo da última rodada do Campeonato Brasileiro. O Inter deixou o título escapar por apenas um gol, não foi feito em casa, tá certo, que anularam 2 gols do Inter e um pênalti não foi dado, né? Dá para dizer que passaram a mão no Colorado? Dá para dizer que passaram a mão no Colorado mais uma vez. E no final do jogo, o árbitro Wilson Pereira Sampaio identificou xingamentos e ofensas dos dirigentes do Inter, entre eles o presidente Alessandro Barcelos, e invasão de campo do jogador expulso Rodinei contra o Corinthians. Todas as informações foram parar na súmula e devem ser encaminhadas aí ao STJD para análise. Os colorados ficaram indignados com a arbitragem que acabou sendo decisiva para esse jogo. Dá para dizer que marmelada tinha na área, e isso eu acho que tinha. O Grêmio já, por sua vez, encerrado o Campeonato Brasileiro, garantiu uma vaga na pré-Libertadores, fez um campeonato bem meia boca, e o braço direito de Renato Gaúcho fala sobre o futuro no Grêmio. O desejo, com certeza, é de ficar. Alexandre Mendes trabalha com o técnico há mais de 15 anos e falou aí, após o resultado de ontem, que o Grêmio perdeu por 1-0 para o Bragantino e o Renato deverá ficar, se, claro, o clube do Grêmio desembolsar a quantidade que ele deseja. O sonho de Renato sempre é treinar o Flamengo, mas parece que por lá tudo bem. Rogério Ceni deu mais um título brasileiro ao Clube de Regatas Flamengo, que ficou campeão. As informações da região, e já que estamos falando do esporte, já que estamos falando do Colorado, em Veranópolis, nesta manhã, diversas faixas foram encontradas pela cidade com zombaria frente à última rodada. Cavalo paraguaio, gigante, e outras coisas que a gente não pode comentar aí, mas o Douglas vai passar para a gente ver. As outras faixas foram encontradas em diversos lugares da cidade de Veranópolis. A rivalidade e a flauta não tem fim. Pelo menos dessa vez não foi nada pichado. Eram só ali escritos em pedaços de tecido e espalhados pela cidade. A zombaria fica válida, né? Mas lembramos que domingo o Grêmio tem jogo da final da Copa do Brasil e a gangorra pode virar sem dúvida nenhuma. Agora falando sobre os protocolos da bandeira preta, que passam a valer a partir de amanhã para todo o estado do Rio Grande do Sul, reforçando para você o que abre e o que fecha nesses dias. As escolas públicas e privadas em todos os níveis, a educação infantil do 1º e do 2º ano, podem ter ensino presencial permitido. Essa foi a grande diferença encampada pelo governo do estado, visando a preservação aí das crianças, né, que possam ter esse convívio, porque mais tempo em casa está realmente difícil. Restaurantes e lancherias de beira de estrada podem ter 25% da lotação e no perímetro urbano apenas teleentrega. Os hotéis 30% na área urbana e 75% da ocupação em área de beira de estrada. As indústrias trabalham com 75% dos funcionários. Os salões de beleza e as academias devem permanecer fechadas. Os comércios essenciais apenas com 25% dos trabalhadores, os não essenciais devem permanecer fechados, os postos de combustível, né, como por exemplo aí, devem seguir trabalhando apenas com questões vinculadas à lotação dos seus trabalhadores.
Cursos de diversos tipos, idiomas, músicas e etc. permanecem fechados apenas com ensino remoto. Trabalhos domésticos devem permanecer fechados. Celebrações religiosas com 25% dos ocupantes sem público. Bancos e lotéricas, 50% dos funcionários. Feiras, eventos, competições esportivas devem ser fechadas ou canceladas. O transporte coletivo com 50% da capacidade dos ônibus e apenas nas janelas. E os correios também, 50% dos funcionários, tudo reduzido na próxima semana frente à realidade epidemiológica. E para trazer aí para você a contrapartida disso, né, que muita gente reclama, não gostaria de ter fechado, mas a gente precisa olhar um dado prático, que é o comportamento dos hospitais da região. E aqui em Nova Prata, o Hospital São João Batista está ampliando seus leitos para dar conta dos novos casos da Covid-19 e suportar a grande demanda. O hospital, neste momento, está com as cirurgias eletivas canceladas e com o agravamento, né, e uma organização prévia, foram separados novos 15 leitos. Por conta da demanda alta, houve um remanejo e na quinta-feira, 19 pacientes já estavam internados e o número baixou para 15, dados divulgados da última notícia. Diante desse fato, bem como as determinações, foram abertos aí novos leitos para atender a alta demanda, o que vem acontecendo de forma crescente, vertiginosa e exponencial em toda a região, em todo o estado do Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná, no Mato Grosso, na Bahia, enfim, diversos estados brasileiros passam pela mesma circunstância de uma crescente gigante de casos de Covid-19, altamente contagiosa o coronavírus nesse momento. Em Veranópolis, também, a partir de sábado, as cirurgias eletivas estão suspensas no Hospital São Peregrino Lasiose. A questão também foi parte da decisão tomada pelo governo estadual, que suspende os atendimentos eletivos e direciona as forças de saúde diretamente para o combate à linha de frente à Covid, com remanejo de leitos e todas as equipes que trabalham. Informação agora, trocando de assunto, falando sobre agricultura. Na maioria das regiões do Rio Grande do Sul, os cultivos de verão estão com um bom desempenho nas lavouras. A alta luminosidade do período e também as chuvas que foram estáveis, de acordo com a Emater e a Ascari, a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento do Rio Grande do Sul, estão dando bons resultados nas lavouras. As olerícolas, as frutícolas, a bonivicultura de corte e a bonivicultura de leite estão com bons resultados nesse momento. A estiagem que era esperada não se confirmou porque as chuvas estabilizaram e o resultado do campo tem sido produtivo nesse momento, o que é uma boa notícia que a gente pode trazer. Informações aí do interior de Protásio Alves. O querido Tiago Balzan, de 21 anos de idade, apresenta aí à comunidade a sua coleção. Ele guarda questões antigas e um grande acervo de latinhas de cerveja. Inclusive, aí ele tem um rótulo da cervejaria Regência de Nova Prata, que fabricava cervejas. Em todos os cômodos da família tem peças aí que ele gosta de colecionar. Esporas de prata, equipamento para eliminar formiga, baú centenário da nona, enfim, os artefatos antigos que fazem parte do acervo que o Thiago guarda em casa lá no interior de Protásio Alves, né? Ele diz que já ofereceram mais de R$1.000 por uma peça da família, ele não se desapegou. E as latas e moedas antigas também é o hobby de coleção que ele faz lá no interior de Protásio Alves, mais certo na linha 7ª. Informações agora que a gente traz da parte de segurança. Para Serafina Correia, uma adolescente de 16 anos foi salva após cair em um penhasco com 60 metros de altura. A informação dos bombeiros e da SCAB é que o chamado foi realizado porque uma jovem havia caído num penhasco no interior de Serafina Correia, mais precisamente no Camping Carreiro. A guarnição compareceu aí com o seu efetivo e foram usados aí 4 bombeiros voluntários e 4 militares para fazer a remoção da jovem, que depois foi encaminhada para atendimento médico.
Na segurança, disparos de arma de fogo foram registrados no bairro Medianeira, em Veranópolis. Pessoas atiraram diversas vezes contra uma casa, ninguém ficou ferido e os criminosos não foram identificados. O fato ocorreu na noite de ontem, por volta das 20 horas, quando indivíduos armados cruzaram o bairro Medianeira e alvejaram uma casa. A motivação e os praticantes do ato criminoso ainda não foram identificados. Falando pela região da Serra Gaúcha, o diretor da Unimed Nordeste relata um agravamento da situação da pandemia e a ampliação de leitos de UTI no Hospital do Plano. Nas últimas semanas, a Serra passou por um aumento da situação e isso faz com que a Unimed Nordeste aumente a capacidade de atendimento do hospital, que fica localizado em Caxias do Sul, e adianta que os leitos de UTI estão com uma margem superior a 90% de ocupação. Falando aqui do estado do Rio Grande do Sul, a notícia não é nova, aconteceu ontem à noite e nessas épocas de pandemia, a rotatividade de informações é muito rápida. O governo do estado do Rio Grande do Sul suspende a cogestão, coloca todo o estado em bandeira preta a partir de sábado, a fim de conter o avanço da pandemia. Diante do crescimento chamado pelo governador de exponencial do contágio do coronavírus, a cogestão, ou seja, aquela ferramenta que os municípios utilizavam para poder gerir as suas realidades com abertura, fechamento, restrição, enfim, de acordo com a necessidade de cada região, tudo isso foi suspenso e o governo do estado vai baixar um decreto no dia de hoje, obrigando todas as cidades, todas as regiões e todos os municípios seguirem o regramento da bandeira preta. Um alerta que a gente faz e uma questão que é para elucidar eventuais dúvidas. A bandeira preta não é o mesmo que o lockdown, ou seja, o lockdown é um fechamento completo de todas as atividades. Na bandeira preta, as atividades podem seguir com restrição de pessoas de acordo com a natureza de cada atividade. Por exemplo, a indústria pode seguir trabalhando com 75% dos seus funcionários, afastando os mais velhos que são do grupo de risco e outras questões aí ligadas a cada área. O decreto da bandeira preta e a tabela de quais atividades podem permanecer e quais são as formas com que elas se desenvolvem pode ser encontrado no site do governo do estado do Rio Grande do Sul, onde existe aí um arquivo com mais de 20 páginas detalhando qual é a modalidade que cada atividade tem que funcionar. Lembrando que bandeira preta não é o mesmo que lockdown e alternativas mais severas não são descartadas pelo governo do estado caso a situação não melhore nos próximos 7 dias. O estudo que deu embasamento ao governador para tomar essa decisão foi feita pela pesquisa Epicovid, na sua etapa, que apontou uma projeção de cerca de 10% da população gaúcha que esteja aí contaminada com o coronavírus, ou seja, 1 em cada 10 gaúchos está passando por essa situação de contaminação, conforme apontaram os dados, e esses dados é que levaram o governo do estado a tomar essa decisão. Outra informação importante repassar para você é que os órgãos de segurança se reuniram de maneira conjunta, Corpo de Bombeiros, Brigada Militar, Polícia Rodoviária Estadual, também aí a Polícia Civil, o Ministério Público, enfim, todas as forças de segurança estão reunidas em torno da Secretaria de Segurança do Estado, coordenadas pelo vice-governador, o delegado Randolfo, para desenvolver o programa Te Cuida RS. Esse programa vai desencadear atividades de fiscalização aprofundadas nos próximos 7 dias para que a bandeira preta seja cumprida em todas as regiões do estado. Pode-se esperar, sim, aí uma rigidez maior das forças de segurança nas fiscalizações, na aplicação de multas e também nas denúncias por aglomeração. Elas estarão se deslocando com maior efetividade. Então pede-se que a população respeite não só os profissionais da saúde, que nesse momento encontram-se com os hospitais todos lotados, mas respeitem também os profissionais da segurança, que vão ter que garantir que a bandeira preta seja levada a sério.
Informações também que a gente reitera para você pelo jornal VS, mesmo com a bandeira preta, as indústrias poderão aí trabalhar com 75% dos seus trabalhadores. Esse aviso vem para o setor industrial, que pretende aí não ser impactado de maneira mais incisiva, como foi na outra parada lá no mês de março. Então, um aviso que serve de um alento aí aos empresários que podem manter aí 3/4 da operação das suas fábricas, respeitando o afastamento daqueles empregados do grupo de risco. E falar no litoral, a gente traz a informação que o litoral norte teve um recorde de testes de Covid-19 positivos nas últimas 24 horas. Pela manhã, no Conecta News, nós noticiávamos que a região de Passo Fundo também havia atingido um pico e agora o litoral norte registrou quase 3 mil casos ativos da doença e teve 415 diagnósticos no dia de ontem, o que não havia acontecido desde o começo da pandemia. O fato é, caro telespectador, que sem dúvida nenhuma a gente atinge nesse momento o período mais crítico. Há um ano que estamos incutidos nessa realidade pandêmica, mas agora, 26 de fevereiro de 2021, o momento está realmente bastante complicado e nós da telecomunicação, atividade essencial, temos que pedir a colaboração de todos que mantenham o distanciamento controlado, sigam as regras da bandeira preta, porque os hospitais estão completamente lotados. E para dar endosso a toda a nossa fala, agora a gente recebe uma matéria aí do plantão com o Dr. Guilherme Savaris Schossler, redobrando os cuidados e alertando da atual realidade aqui em Nova Prata e em toda a nossa região. Após o intervalo, eu retorno com as informações do Brasil e do mundo. Fique comigo aqui no Expresso Meio-Dia. Voltamos já. Viemos por meio desse momento fazer um alerta à sociedade de Nova Prata. Eu acho que todo mundo já sabe o que está acontecendo a nível nacional. Acredito que não seja nenhuma novidade o que eu vou falar aqui, mas sempre reforçar, acho que ajuda. Algumas pessoas acabam aderindo ao que eu vou pedir agora, se tu ficar repetindo. Então, assim, a gente está com a emergência hoje extremamente lotada. Nós não temos mais leitos no hospital de internação, isto é, a enfermaria de leitos Covid está lotada, então os pacientes que precisam internar vão ter que aguardar na emergência. Isso está acontecendo no país inteiro, veio descendo, aconteceu em Santa Catarina, Paraná e agora chegou no Rio Grande do Sul. Os noticiários, as televisões estão mostrando, é verdadeiro, tá? Não tem ninguém exagerando, ninguém está inventando nada. A gente escuta muita coisa tentando passar para as pessoas que a situação não é a que realmente está acontecendo, tá? Ontem, inclusive, eu li uma mensagem, que é uma coisa assim que a gente fica depois pensando quem é que escreve um negócio desse, que as pessoas, todo mundo, o governo, os médicos estão alertando a sociedade porque para ficarem em casa para justificar a incapacidade de resolverem o problema. Então, assim, gente, a questão não é aumentar os leitos de UTI. Se nós dobrarmos o leito de UTI, hoje tem 2.100 leitos de UTI mais ou menos para Covid no Brasil, no Rio Grande do Sul. No Brasil são centenas, né? E a gente aumentar esse número de leitos para 10 mil no Rio Grande do Sul, tá? Vai significar 10 mil pessoas internadas em UTI. Isso vai morrer mais de 5 mil das que estão internadas em UTI. Então a gente não pode justificar os cuidados pela presença ou não somente de leitos de UTI. A questão é que as pessoas têm que se cuidar para que não vão para a UTI, tá? Leitos de UTI significam, quando eles estão cheios, que está indo tudo mal, tudo errado. Nós estamos passando o reflexo agora do carnaval. No final de ano não teve um reflexo, mas o carnaval teve. A gente começou a atender os pacientes e pela história que a gente está vendo, a contaminação é praticamente toda no carnaval. E agora, na semana que vem, vai vir os pacientes que foram contaminados por essas pessoas que se contaminaram no carnaval.
tá? Os jovens saem, se contaminam no carnaval. Quando eles voltam, eles contaminam seus familiares. E aí, 7 a 10 dias depois, esses familiares, que é aqueles que a gente não gostaria que fossem contaminados, porque são os de mais risco, não que a gente gostasse que alguém fosse contaminado, mas dentro dos critérios e da estatística de quem vai para a UTI e acaba morrendo, esses pacientes são os de maior risco que vão acabar vindo ainda. Então, a gente pede que as pessoas, no menor sintoma de qualquer coisa respiratória, se isole dos pacientes de risco. Isso é um pedido que eu estou fazendo, é um pedido do governador, de todo mundo que trabalha com saúde no país todo, hoje está apelando para que as pessoas não se misturem, não se juntem, não se aglomerem. Isso é uma coisa verdadeira. Não é justificar por que não tem leito de UTI. A questão é que a gente não quer que as pessoas vão para a UTI. Um paciente Covid que vai para a UTI, ele ganha um passaporte com 50% a 70% de chance de morrer. Não é? Aí mas vocês estão aí mandando nós ficar em casa porque não tem leito de UTI. Não é isso. Esse é um comentário de extremo mau gosto. Eu escutei várias vezes isso ontem. Então, assim, não tem sentido, tá? Quanto à questão da vacinação, tá? Foram vacinados no Rio Grande do Sul já uma quantidade até em valor absoluto de pessoas, mas que representa em porcentagens um número muito baixo ainda. Então, a vacinação não vai refletir em nada, não vai ajudar em nada por enquanto. Além de que, quem foi vacinado a primeira dose recém, já tivemos casos de contaminação por Covid, porque precisa as 2 doses. Então, quem for vacinado precisa cuidar para não pegar o Covid até a 2ª dose, 30 dias depois da 2ª dose. Então, isso é um aviso também. A vacinação segue, vai chegar algumas doses para nós em Nova Prata entre hoje e amanhã. Vamos ver se chega, né? No Rio Grande do Sul, acho que chegou ontem à noite, se eu não me engano. Então, eles devem estar fracionando e distribuindo entre hoje e amanhã. A gente vai iniciar um novo ciclo de vacinação, vai depender. O Estado não avisa com antecedência quantas vacinas vêm e para quantos dias, para quantas pessoas. Então a gente vai ter que esperar eles enviarem, que aí eles vão quantificar direitinho e a gente avisa todo mundo. Com questão assim da cidade, foi feito o decreto da bandeira preta, tá? E vai existir uma fiscalização maior e vai ser tomado medidas um pouco mais rígidas, segundo o prefeito e os órgãos responsáveis do município por essa parte, tá? A gente, como médico, apenas atende os pacientes e tenta informar e alertar. Mas, se as pessoas não colaborarem agora no município de Nova Prata, a gente vai ter um problema sério, que é a falta de leitos no hospital, porque já não tem. Emergência superlotada, consultórios superlotados, os postos com superlotação. Então agora o momento é o quê? Se aglomere o menos possível, fiquem em casa, saem na necessidade de máscara, lave muito as mãos e levem a sério. A gente ainda tem gente levando na brincadeira, está morrendo 1.500 pessoas no Brasil por dia, e não é invenção, são pessoas que internam por Covid mesmo, tá? Então, é o apelo que a gente faz, mais uma vez, fica meio repetido, fica repetição, parece que o cara está falando sempre a mesma coisa. Mas o momento é de extremo cuidado. Músicas, convidados e bom humor. The Night, toda quinta na Conecta Mais.
Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. Um lugar onde o estilo e o conforto importam. Franco Moda Masculina, com roupas, calçados e acessórios indispensáveis para sua apresentação no dia a dia. Franco, aqui você encontra o que merece. Piantari Viveiro de Mudas. Numa vasta área e com cuidado ideal, produzimos uma diversidade de mudas de qualidade que faz a diferença na sua produção. Piantari Viveiro de Mudas, em Nova Bassano. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Bandeira vermelha, bandeira preta, bandeira amarela. Bem, as bandeiras colorem o modelo de distanciamento controlado do governo do estado. Mas e os municípios? E as pessoas? Como conviver em meio à pandemia e às nossas bandeiras? Este é o tema do próximo Entrevistas no dia 1º de março. Às 21 horas, eu te espero. Retornando ao vivo para você, reiterando o recado do Dr. Guilherme, o momento é de conscientização sobre a realidade que nós estamos passando nesse momento. O hospital segue lotado, nessa manhã conversei com ele, o movimento é intenso, a procura por consultas também está elevando. E ao sinal do aparecimento de qualquer sintoma gripal, não deve ser descartada a hipótese de Covid e deve-se procurar a testagem e depois o atendimento médico para a medicação correta. Em caso de sintomas graves, recorrer, claro, ao pronto atendimento e verificar quais são as orientações. Estamos sim passando por um momento delicado, o vírus torna-se mais contagioso nesse momento e muitas pessoas têm relatado aí o aparecimento dos sintomas e o agravamento da situação hospitalar. Seguindo com as notícias do Brasil, falando o que é fato nesta manhã, pela Agência Brasil, o presidente Jair Bolsonaro, na noite de ontem, na sua tradicional live de quinta-feira, disse que o auxílio emergencial deverá voltar no mês de março, com parcelas inicialmente cotadas a R$ 250. O benefício deve ser pago por 4 meses. É a primeira vez aí que o presidente fala publicamente no retorno. O que ele disse, abre aspas, a princípio é o que deve ser feito. A partir de março, por 4 meses, R$ 250 de auxílio emergencial. Então é isso que está sendo disponibilizado e está sendo conversado ainda em especial com os presidentes da Câmara e do Senado, porque a gente tem certeza de que o que nós acertamos vai ser em conjunto, fecha aspas,
falou o presidente Jair Bolsonaro. Por outro lado, no Ministério da Saúde, Eduardo Pazuello, o ministro diz que espera vacinar 170 milhões de brasileiros até o final do ano de 2021. Avisem o ministro que o ano tem só mais 10 meses, então tem que correr, porque se for no atual ritmo de vacinação, a gente vai vacinar 170 milhões até o final do ano de 2023, talvez, né? Ainda bem que ele foi específico. Mas o fato é que o Plano Nacional de Imunização foi lançado com uma bonita campanha, mas não tem atingido seu resultado. O repasse da Fiocruz à AstraZeneca passa da casa de R$1 bilhão e até o momento dos 14 lotes de vacina que deveriam ter sido entregues, apenas 2 chegaram ao Brasil. A vacinação brasileira está atrasada e com as notícias que a gente recebe internacionais, dão conta de que, por exemplo, Reino Unido, que iniciou a sua vacinação com o imunizante da Pfizer no mês de dezembro de 2020, agora prepara-se para sair de um longo lockdown com 81% a menos de casos do que no começo. A vacina acaba sendo a esperança para que nós estanquemos a situação e também não tenhamos que passar por estas situações complicadas como a da bandeira preta. A boa notícia que a gente tem para trazer é que o Supremo Tribunal Federal concedeu o direito a estados e municípios a negociarem diretamente com os fabricantes a compra de vacinas. Por isso a gente aguarda pelo governador Eduardo Leite e também pelos prefeitos municipais que de forma conjunta recorram aos laboratórios internacionais e consigam doses dos imunizantes, que é o que vai nos colocar de volta numa rota da normalidade, não passando por situações como essa que começará amanhã, a bandeira preta estendida até o próximo domingo, devido à situação que a gente passa. Mas se você quer entender um pouco mais de política brasileira e como se desenvolvem as negociatas que estão operando no Brasil, eu convido para um curso que vou ministrar nos dias 13 e 20 de março de modalidade online pela Universidade de Caxias do Sul. Os Donos do Poder. Eu vou rebuscar conceitos de Raimundo Faoro, um autor gaúcho aqui de Vacaria, que escreve esse livro em 1958. E, pessoal, ele é uma luva para os dias de hoje, conforme a gente passa. Entender que a ordem jurídica brasileira interfere no comportamento político e que muitos dos nossos atrasos estão vinculados ao poder que a política exerce na nossa sociedade, com o aval do sistema judicial. Eu vou ensinar para você o porquê que tantas notícias são repetidas, independente se é a esquerda ou a direita que está no comando do Brasil. Saindo da política, entrando também na área sanitária, as informações que nós recebemos de outros estados, a ocupação das redes de UTI privada em São Paulo atinge 95%. A curva alta das internações preocupa os hospitais particulares. E estamos falando do Albert Einstein e do Sírio-Libanês, referências aí no Brasil inteiro com tratamentos que nesse momento também encontram-se lotados. O nosso estado vizinho, Santa Catarina, também passa por uma situação extremamente complicada. Decretou-se lockdown aos finais de semana no estado catarinense e as medidas valem das 11 horas da sexta-feira até às 6 horas da manhã de segunda. Não se poderá circular nas ruas nos próximos finais de semana em Santa Catarina e esse é a primeira medida aí energética tomada pelo governador Carlos Moisés, além do que declarou o estado de calamidade pública em todo o estado por 6 meses. O que nos vem aí para atestar essas notícias é que o Centro de Eventos de Chapecó foi transformado em uma enfermaria para atender pacientes com Covid-19. O município registra mais de 4.600 casos ativos e é um dos polos aí onde nesse momento encontra-se o epicentro da Covid-19 no estado. Outra cidade que faz um apelo no dia de ontem, nós tivemos Xanxerê, que o prefeito chegou a chorar na coletiva de imprensa, agora é Brusque, que pede por remédios, kit intubação e diz aí que tem uma demanda crucial para manter pacientes vivos. O Hospital Azambuja diz que ainda tem medicamentos em estoque, mas relata dificuldades para comprar com os fornecedores. Quem sabe o cidadão ilustre de Brusque, Luciano Hang, possa ajudar a sua cidade nesse momento, já que as lojas Avan
tem sede lá em Brusque, próximo a Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Mudando de assunto, falando do Brasil, o prazo vence, a Fundação Renova não entrega as casas e as vítimas da tragédia de Mariana amargam a sua frustração. De acordo com o Ministério Público de Minas Gerais, a previsão de multa de R$1 milhão por dia de atraso. A Renova tenta o adiamento para entrega do reassentamento na Justiça. Mariana rompeu em 2015 e foi varrida por um mar de lodo e lama tóxica. E mais de quase 6 anos depois, os moradores ainda desamparados por força aí desta multinacional da mineração, a Samarco, que tem associação direta com a Vale e deixam os seus cidadãos à mercê, enquanto registram lucros recordes na operação, como a Vale do Rio Doce gosta de fazer todo começo do ano. O desemprego no Brasil atingiu a marca de 13,9% no quarto trimestre. É a menor taxa de 2020, mas ao mesmo tempo é a maior já registrada pelo IBGE. A taxa média anual ficou de 13,5%, a maior da série iniciada em 2012. Os números de brasileiros desempregados no final de 2020 está na casa dos 14 milhões de habitantes. Isso é um número alto e perigoso para a economia brasileira. Saindo das nossas fronteiras, indo mundo afora, Joe Biden desencadeou a sua primeira ação militar no exterior e os Estados Unidos bombardearam instalações na Síria, usada por milícias apoiadas pelo regime do Irã. Segundo o Pentágono, o bombardeio desencadeado no dia de ontem foi a primeira ação militar. É uma retaliação a um ataque com foguetes no Iraque no início desse mês, que matou um empreiteiro civil e feriu um membro do serviço militar norte-americano. Então, Joe Biden mandou seus caças fazerem aí as suas caças. E Lady Gaga, por outro lado, oferece uma recompensa de $500 mil por seus 2 cães que foram roubados durante um passeio com um dog walker. Dog walker, para quem não sabe, é aquele sujeito que leva o cachorro passear, né? E Lady Gaga tem 2 bulldogs franceses que foram roubados em Hollywood. O passeador de cães foi baleado na ação e Gaga está em Roma gravando um filme e, pelas suas contas nas redes sociais, avisou que dá uma recompensa de $500 mil para quem localizar os cachorrinhos da Lady Gaga que estão dançando nesse momento em algum outro lugar. Para a gente encerrar essa sexta-feira, o pedido reiterado de respeito aos protocolos da bandeira preta, o pedido de respeito às equipes médicas, técnicos em enfermagem, enfermeiros, enfermeiras, médicos, o pessoal do administrativo de todo o Hospital São João Batista, do Hospital São Peregrino Laziose, do Hospital de Nova Bassano, enfim. O pedido de respeito com as equipes médicas que estão trabalhando de forma incessante, que durante o período designado pelo governo do estado do Rio Grande do Sul, os cidadãos aqui de Nova Prata, de Veranópolis, de Nova Bassano, de toda a nossa micro-região, respeitem os protocolos da bandeira preta e façam valer esse momento decisivo para que os nossos hospitais possam voltar a atender sem esta superlotação que no momento agrava os nossos boletins epidemiológicos. Eu me despeço de você, desejo um bom final de semana a todos. Na segunda-feira, nós da telecomunicação estaremos trabalhando a todo pano para levar até você informação que nesse momento é extremamente decisiva. Uma boa tarde e um bom final de semana. Fique agora com uma matéria especial sobre a oficina do rap, que é desenvolvida pelo Silnei Rodrigues e pelo professor Everson Marca, no bairro Cidadela e também na comunidade São João Bosco, aqui em Nova Prata. Retornamos na segunda. Até lá e um bom final de semana. O rap surgiu na década de 1960, lá na Jamaica. E aqui no município de Nova Prata a gente pode contar com essa tradição, com essa cultura. Uma forma de expressão, de reivindicação que aqui no bairro São João Bosco você pode encontrar. O projeto Oficina do Rap foi contemplado em 31ª posição dentre mais de 6 mil projetos inscritos de todo o estado, em um edital que foi lançado nos últimos meses. Vamos entender um pouco mais sobre esta iniciativa. A Fundação Marco Polo escreveu ao longo do ano passado um projeto de edital para a Secretaria Estadual da Cultura. Foi no âmbito da Lei Aldir Blanc,
né? E eles receberam um valor de 20 milhões de reais para dividir entre produtores culturais do estado inteiro. Por isso eles lançaram esse edital, que previu então 2 modalidades de inscrição, uma para pessoa física e outra para pessoa jurídica, né? Produtores culturais pessoas físicas e do outro lado produtores culturais pessoas jurídicas. E também dividiram proporcionalmente o valor, né, entre essas 2 modalidades. Os projetos para a pessoa física, eles eram num valor único de 15 mil reais. E os projetos para a pessoa jurídica, no caso para empresas e entidades culturais, poderia variar entre 30 e 50 mil reais. Quando eu tomei conhecimento do edital, né, foi aí que eu me dei conta, né, que muitas pessoas aqui da nossa cidade, entidades, inclusive empresas, poderiam se inscrever nesse projeto. E com algumas eu entrei em contato, né, para auxiliar na construção desses projetos. Então o Silney, né, eu sei que ele tem um trabalho de longa data com a questão do hip hop, né? Aliás, nós tínhamos já feito no ano de 2018 um primeiro encontro de hip hop aqui em Nova Prata, né, que trouxe ativistas culturais do Rio Grande do Sul inteiro. Então eu propus para ele, né, que a gente escrevesse um projeto para ele desenvolver atividades especialmente voltadas às crianças, adolescentes e jovens aqui do bairro São João Bosco e também do bairro Citadela, né, que seria o foco de atendimento desse projeto que foi inscrito e que a gente denominou simplesmente de oficinas de rap. No primeiro momento, quando finalizou o processo de inscrição, eu fiquei assim bastante surpreso e até comemorei o grande número de inscritos, né? Ao todo se inscreveram mais de 6 mil projetos, né? 3.300 pessoas físicas e mais de 3 mil também como pessoas jurídicas. Eu tinha pouca expectativa de que alguns dos nossos projetos pudessem ser contemplados em função de que nós estávamos concorrendo com o estado inteiro. Nesta segunda-feira, quando foi divulgado o resultado, né, para nossa surpresa, a gente percebeu que um dos projetos que havia sido apresentado, né, especificamente esse que eu mencionei, da oficina de rap, né, foi contemplado, então, sendo classificado dentre esses 3.300 projetos de pessoa física na 31ª colocação. E por isso ele vai receber então esse valor aí de 15 mil reais para ser desenvolvido atividades de rap aqui no bairro São João Bosco e no bairro Citadela. Bom, o projeto ele vai ser desenvolvido em 3 etapas. Assim que for depositado o valor na conta que vai ser aberta para execução do projeto, então vai ter um período de inscrição, né? Então vai ser divulgado para que o público-alvo, né, dessas oficinas possam se inscrever gratuitamente, né, para desenvolver essas atividades. Num segundo momento, então, durante 8 semanas, 1 hora por semana, haverá essas oficinas. Né? As oficinas também serão divididas em grupos, por faixa etária, especificamente, né? Podendo ao todo ter até 4 grupos, né, contemplados com este projeto. Finalizada então essa etapa das oficinas, haverá uma demonstração pública. Aí, a depender dessa questão das bandeiras, dessa questão da pandemia, né, a expectativa, no primeiro momento, é de se fazer, então, uma apresentação, talvez aqui na praça, né, do São João Bosco, uma apresentação pública, como uma prestação de contas do trabalho desenvolvido ao longo dessas 8 semanas. E caso não seja possível fazer essa apresentação pública, então será feito na modalidade de live. Né? Então, nós ficaremos na dependência dessa última etapa, que é a prestação de contas, que é a finalização, o ápice do projeto, a depender então da questão das bandeiras, né, que a gente vai ter aí estabelecendo a possibilidade ou não do distanciamento social nas próximas semanas. Então, esse basicamente é o formato do projeto, né, que foi apresentado e que foi aprovado. Salve pessoal da Conecta, aqui da comunidade São João Bosco, de rapper aí, mais conhecido como Silney Rodrigues. Direto da Zona Norte, pá, aí. Comunidade São João Bosco. É com enorme satisfação que eu venho dar entrevista aí, junto com o professor Everson Marca aí, sobre o projeto aprovado. Além da satisfação, a felicidade perante ao Estado, em 3 mil e poucos inscritos,
para desenvolver um projeto. Fomos contemplados aí com a posição de 31º lugar. É um feito muito satisfatório. Em meados de 95, 97, esse período aí, nós tínhamos uma gurizada aqui, localizada na rua Enedina Pereira dos Santos. Eu, o Bode, o Gordo. Uma gurizada que hoje aí tá firmão, tá na luta aí ainda. Começamos a escutar Racionais, né? O Homem na Estrada e tal. E ali surgiu, deu um plim ali para nós começar também a fazer um som, né? Que era uma forma de reivindicar os nossos direitos, que aqui a comunidade era bem esquecida pelos gestores do poder público. Vindo a calhar que o que nós reivindicava através do rap começou a surtir efeito, né? E começamos a incomodar, inclusive, até, né? E trouxe bons resultados. Hoje tem bastante gurizada aí me cobrando, buscando, para nós dar continuidade, a voltar aos grupos, que nós já conseguimos desenvolver bastante coisa. Através de um programa federal que teve aí, do PEL, que até com o professor Everson Marca aí, conseguiu na época que era vereador, para nós aqui do município. Tinha duas saídas naquela época: ser jogador de futebol, aceitar o que o sistema empunhava em nós, de trabalhar só braçal, ou ir pro rap, né? Muitos optaram pelo rap, eu fui um, e permaneci até hoje. Estamos aí tentando fazer sempre o melhor aí pela gurizada, vendo essa gurizada nova aí, que tá vindo, crescendo, botando um pouco de ideologia neles, um pouco de incentivo e fomento para eles crescerem um cidadão mais pensante e buscando uma vida melhor para eles, né? Bom, o rap para mim é uma forma de viver, né? Uma forma de vida. Poder debater, poder cobrar, poder reivindicar até a mim mesmo e os meus pensamentos, de raciocinar melhor, de buscar para mim o que eu quero buscar para todos também, que tenham os mesmos direitos e acabar com o preconceito, o racismo, que eu já passei muito, né? A rapaziada aqui em cima no São João Bosco também é muito vista assim, passa por esses perrengues aí. Para mim é uma forma de vida. Eu espero ser o professor para tentar fazer diferente, que já tentamos fazer várias vezes. Nós continuamos, damos andamento em tudo. Como disse o professor Marca, desde 98 tá junto do nosso lado aí, principalmente no meu, né? Aqui não estamos aqui para vangloriar ninguém, mas o que é para ser certo é certo e o que tem que dizer, tem que dizer. O cara sempre acreditou no sonho, sempre valorizou, principalmente a cultura popular, né? Sempre fez de tudo aqui por cima, aqui na gurizada aqui de São João Bosco, principalmente por mim, né? E mais uns quantos. Pode ver aí que a comunidade é quase 2.000 habitantes aí em cima. E sempre foi um sonho. Agora, dessa vez, formar novos pensadores aí, através do rap, e botar eles fazer um som, gravar o seu negocinho aí. Tentar fazer eles divulgar o trabalho deles e ensinar novos poetas aí. Ver se conseguimos formar mais uns poetas aí para me acompanhar na luta junto.